Bom dia, meus queridos! O domingo chegou! E quem é radical sabe o que isso significa, né? Sabe que a força dessa expressão que o domingo chegou. Mas deixar aí na curiosidade de quem não é radical para, quando puder, descobrir o que essa expressão quer dizer. É bom saber que o dia do Senhor chegou, né? Esse dia tão bonito, né? Não é a parousia, né? O verdadeiro dia do Senhor, mas é o dia da semana que nós consagramos ao Senhor. E é muito bom poder estar vivo para contemplar esse dia tão lindo e com saúde, bênçãos de Deus para a nossa vida. E nesse domingo eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma coisa muito importante, né? Que é salvação e santificação, ato e processo. Né? O que é salvação e o que é santificação. São diferentes as situações. E o texto escolhido é o texto de Lucas 10, no versículo 20, diz o seguinte: Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Jesus estava conversando com seus discípulos que vinham, né, os 70 discípulos que saíram em missões. Jesus tinha muitos discípulos, tinha os 12 que ficavam sempre com Jesus. Mas Jesus determinou a 70 outros discípulos, não os 12 que sempre caminhavam com ele, a irem nas cidades e pregar o evangelho, né? Fazer missões. Né? O que é missões? É você delegar as pessoas para ir e divulgar o evangelho. Jesus fez isso, ele liberou os 70 para ir, né, e divulgar, e abençoou-os e impôs a mão sobre eles e falou: vocês vão sobre a minha proteção, sobre a minha bênção e terão toda a autoridade, toda a capacidade para fazer grandes sinais e prodígios. Então os discípulos foram e fizeram grandes sinais e prodígios, curaram os enfermos e expulsaram os demônios, né, e anunciaram que é chegado o reino de Deus, que é o principal. A principal missão de todos nós é anunciar que é chegado o reino dos céus. Então os discípulos foram lá e fizeram isso. Né? Os discípulos anunciaram e voltaram com muita alegria. Né? Como diz lá em Salmos, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com certeza trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, finalzinho. Né? Então a gente se alegra em pregar o evangelho, ainda que vá chorando, ainda que vá sofrendo, porque fazer missões não é fácil. Irmãos, né, eu já tive no campo missionário por algumas vezes e às vezes é duro você bater na porta de uma pessoa trazendo uma tão grande boa nova, trazendo a salvação para ela, e ela simplesmente bater a porta na sua cara ou te ofender. Muitas pessoas são ofendidas, é fato. Né? E isso é carregar a preciosa semente andando e chorando, porque você chora sabendo a importância do que você está pregando e as pessoas estão simplesmente se negando a ouvir. Você sabe que ela terá um destino ruim se não te ouvir, mas elas insistem em não te ouvir. Então isso dá uma dor no coração, dá realmente vontade de chorar. Mas aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria trazendo os seus molhos, ou seja, o fruto do seu trabalho. Aqueles que ouviram a palavra e se converteram. Então eles voltam com alegria e começam a falar: Senhor, você tinha que ver, você tinha que estar lá. Até os demônios sujeitavam a nossa autoridade, era grande, a gente fez grandes sinais e grandes prodígios com a bênção que o Senhor deu sobre nós. E Jesus com certeza deve ter dado um grande sorriso e falou assim: eu vi Satanás caído diante da autoridade de vocês. Nos versículos anteriores Jesus fala isso. Né? E te dou essa autoridade para que façam esses sinais e prodígios e nenhum mal vai afetar vocês. Mas não se alegrem porque vocês têm até autoridade sobre os espíritos ruins. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Oh, glória! Se alegre pelo seu nome está escrito nos céus. Olha que coisa maravilhosa. O seu nome, meu irmão, está escrito no livro dos céus. Lá, ninguém tira o seu nome.
No céu não tem liquid paper, no céu não tem borracha para ficar apagando o seu nome, escrevendo de acordo com o que você fez, escreve o seu nome no livro da vida. Mas aí você errou, vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Não tem. Não existe isso. Eu sei que tem alguns casos na Bíblia que tem até essa expressão, né, de homens falando com Deus, mas não é Deus falando com os homens. Né? Moisés mesmo fala assim, olha, se for assim, se não for do meu jeito, risca o meu nome do livro da vida. Mas Deus não fez isso. Né? Então alguns homens pensam assim, e até hoje tem muitas pessoas que sofrem com isso, são servos de Deus, são entregues a Jesus, tem o nome escrito no livro da vida, mas ainda vive com aquela pressão, né? Será que até o fim eu vou ser correto para receber a minha salvação? Será que eu vou ser digno? Eu vou dizer uma coisa, querido, ninguém é digno. Você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno de salvação. Ninguém é digno de salvação. Mas precioso é que o seu nome está escrito no livro da vida, independente de você merecer ou não. Sabe por quê? Efésios 2,8, famoso Efésios 2,8 diz, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não são as suas obras que vão te levar para a salvação. Não é as coisas certas que você fez ou erradas que você fez que vai te condenar ou que vai te absolver. É pela graça, é pela fé. É você acreditar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Não é o que você faz, é o que você crê. A salvação é pela graça. É graça de Deus, graça a favor e merecido, mediante a fé. Você tem que acreditar nessa graça. A salvação é pela graça mediante a fé. E não vem das obras. Não vem do que você faz, vem do que você acredita. Então salvação é um ato. Você aceita Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida. Independente do que você fizer. Ah, pastor, mas aí eu posso bagunçar, eu posso zoar, eu posso fazer um monte de coisa errada. Quem realmente entende essa salvação, quem realmente recebe essa salvação, quem realmente entende que Jesus Cristo agora habita nele, ele não tem mais desejo nessas coisas. Até pode desejar, porque a carne da gente é má. Mas a gente pensa, a gente tem a mente de Cristo, a gente pensa o que eu vejo, o que eu entendo de reino é muito maior do que essas coisinhas pequenas que a gente vê por aí. Do que um simples prazer de uma bebida, do que um simples prazer de um sexo fora do casamento, do que poucas coisas nesse mundo, um cigarro talvez, né? Uma maledicência. Tudo isso são muito pequeno em relação ao que Deus promete pra gente. Então quem entende essa profundidade do amor de Deus, ele fica constrangido a fazer as coisas certas. Esse constrangimento significa que você tem o seu nome escrito no livro da vida, não necessariamente pelo que você faz. Porque o grande homem que deixou exemplo na terra, né, não falo de Jesus, que Jesus era homem-deus, né, é Deus encarnado. Mas o homem, simplesmente homens nascidos de mulher, como Jesus costumava dizer, para mim um dos maiores exemplos é Paulo. E Paulo fala, né, dá muitos conselhos para a igreja e diz o seguinte: miserável homem que sou, que aquelas coisas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer eu faço. Então até Paulo tinha dificuldade com isso. Então, meu irmão, entenda o seguinte: salvação é ato. Aceitou a Cristo, tem o nome escrito no livro da vida. Aceitou a Cristo, tem o nome escrito nos céus. Aceitou a Cristo, você já tem um álibi, você já tem um advogado que é o próprio Jesus Cristo diante do Senhor para te absolver no dia do julgamento. Então não fique se martirizando, pensando, eu posso perder a minha salvação. Salvação é ato. Você não fez nada para merecer, é graça. E acontece de uma vez só. Ato é uma vez só. Aceitou a Cristo, está salvo. Se aceitou verdadeiramente, está salvo. Ah, pastor, mas é aquele que aceita e sai da igreja e faz a bagunça para não sei o quê.
Não, meu irmão. Tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que acompanham a igreja, tem pessoas que, eu digo mais, acompanham a igreja durante muitos anos e não são salvos pelas atitudes. Então, essas pessoas que entraram na igreja, ficaram um tempo, saíram, empurraram o pé na jaca, né? Ou ela está passando por uma grande provação e o Senhor vai trazê-lo de volta, ou então ele nunca foi de Cristo. Porque naquele grande dia, né, no dia do julgamento, a Bíblia diz que o Senhor vai... uns vão falar para o Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos, em seu nome nós fizemos grandes sinais e prodígios. E ele vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Ou seja, você não foi meu por um tempo e perdeu a salvação. Você nunca foi meu. Você estava com o coração na obra porque desejava. Tem muita gente que gosta de estar na igreja, porque gosta de estar em destaque, gosta de colocar os seus dons e talentos para todo mundo ver. Olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele fala. E tudo aquilo serve para massagear o ego da pessoa. E tem muita gente que faz o trabalho com excelência para massagear o ego, quando na verdade não tem a visão do reino. Irmãos, precisamos ter visão do reino e fazer a obra não para aparecer, mas sim porque Deus determinou isso para a gente. Então, para essas pessoas que fizeram a obra para aparecer, e fizeram realmente, né, grandes sinais prodígios, tiveram grandes pregações, são grandes pregadores, com grande homilética, né, boas hermenêutica, boas técnicas de exegese, para trazer uma mensagem maravilhosa, mas o sujeito está fazendo aquilo para massagear o próprio ego. Esses vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim, aparta de mim, maldito, você nunca foi meu, nunca teve o coração comigo, sempre teve o coração em você mesmo, em aparecer, em fazer os sinais e prodígios e até se beneficiar em recursos financeiros com a graça. Quanta gente não vende a graça por aí afora? Então, irmãos, salvação é um ato, acontece uma vez só. Ou a pessoa é salva ou não é. Ou é de Jesus ou não é. Por isso que eu estou dizendo, essas pessoas que vão estar na igreja durante muitos anos, quando chegar diante do Senhor, Ele vai falar, você nunca foi meu. Não teve, foi meu por um tempo e depois perdi. Não, nunca foi meu. Nunca foi meu. Então entenda isso, né? Salvação é um ato. Agora, santificação é um processo. Você tem agora que matar o seu eu, né? Matar os desejos da sua carne em prol de uma causa maior que é o Evangelho. E isso é um processo que você vai trabalhando ao longo de sua vida. E sabe quando você fica pronto? Nunca. É como se você olhasse para o currículo escolar que você tem a seguir, você vai descobrir que você tem que fazer o jardim de infância. Quando você está lá no jardim de infância, você olha, né, você tem que fazer a primeira, a segunda, vai até o 9º ano para terminar o ensino fundamental. Depois você entra no ensino médio e depois você entra na faculdade. Quando você pensa que acabou a faculdade, você tem que fazer uma pós, depois você tem que fazer um mestrado, depois você tem que fazer um doutorado. E assim segue, né? A carreira acadêmica nunca termina. A mesma coisa é a santificação. É um processo que nunca termina. Você vai estar lutando, vai estar melhorando, vai estar melhorando, vai estar melhorando. E você só vai estar concluído todo o seu processo quando você estiver livre dessa carne. Quando você estiver livre desse sangue. Quando você receber um outro corpo. Quando você receber um outro nome numa pedra branca, que a Bíblia diz que receberá uma pedra branca aquele que é salvo, e tem um nome que só o que recebe sabe qual é o nome. Você vai receber um outro nome, um outro corpo. E esse corpo é incorruptível, Paulo diz isso. Quando o que é corruptível se transformar em incorruptível, aí sim a gente vai viver eternamente feliz com o Senhor. Você só vai ser perfeito quando você estiver no céu. Por enquanto você vive a imperfeição, mas você vive também uma luta constante, sempre melhorando, sempre melhorando. O Zusa que sabe muito bem disso aí, né? A história do hino sempre melhorando.
Mas o servo de Deus está sempre melhorando, sempre melhorando. Que o Senhor te abençoe, meu querido, para que você possa entender o ato da salvação. Não ficar preocupado em perder a sua salvação, mas que você possa também entender o processo de santificação, para que você viva na santificação. Viva lutando contra a sua carne, porque é isso que o Senhor quer. Nem sempre aqueles que conseguem lutar contra a carne são os melhores, né? Mas Deus, ele vê a sua intenção de lutar e lutar. Só para encerrar, uma pequena ilustração, né? O fato. O leão, ele para cada caça, tentativa de caça bem sucedida, ele perde 8. Ele perde 8 caças. Mas o que faz ele ser o maior predador de todos? Não é a quantidade de vezes que dá certo, mas sim a persistência. Leva isso para o seu coração. É sua persistência em acertar, em lutar para acertar. E não necessariamente quantas vezes você acerta. Isso é processo de santificação. Deus quer que você sempre lute e sempre vença. Mas o querer lutar e o lutar dignamente, isso sim que agrada ao Senhor. Guarde essas palavras no coração, descanse no Senhor, curta esse dia, né? Tão lindo que o Senhor fez, maravilhoso dia, né? Curta esse dia e viva intensamente o amor de Deus que é voltado para ti. Fique na paz e até breve. Hoje à noite tem culto presencial, né? De 7 da noite às 8 da noite, né? E nós estaremos falando, trazendo a mensagem, talvez essa mesma mensagem, não sei. Mas aqueles irmãos que puderem ir, vai ser muito bom ver os irmãos novamente no templo. Aqueles que não puderem ir por várias situações, a gente sabe, a gente até entende, e que vocês também fiquem em paz, fiquem no seu conforto. Algumas pessoas têm perguntado para mim, pastor, devo ir, não devo ir? Vá se você se sentir seguro, vá se você se sentir bem. Se você achar que não é o momento, fique em casa, a gente vai entender, tá bom? Um abraço, beijo para todos.